Olá, olá, muito bom dia para você que está acompanhando a nossa escola bíblica dominical, agora na estreia desse vídeo no domingo às 9 horas da manhã. Boa noite aos alunos, a gente já começou aqui no pré-aula, né, conversando aqui. Boa noite a todos os alunos que estão conosco na gravação ao vivo, toda quarta-feira às 20 horas. Se você quiser participar ao vivo aqui da gravação dessa aula, esclarecendo suas dúvidas, também tecendo algum comentário, lendo a Bíblia conosco aqui, você pode participar conosco toda quarta-feira às 20 horas. Aí é só entrar em contato conosco pelas redes sociais que estão aqui na descrição, no link aqui desse vídeo, tá? Muito bem, nós estamos aqui no tema do nosso trimestre, razões da nossa fé, que são as bases da nossa doutrina. Nós somos uma igreja batista e os batistas brasileiros têm uma declaração doutrinária, os que estão ligados à Convenção Batista Brasileira. E de lá nós, então, trouxemos aqui, até agora, 9 assuntos, né? Então, vamos daqui recapitular. Nós tivemos aqui Escrituras Sagradas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o homem e o pecado, salvação e eleição, o reino de Deus e a igreja, o batismo e a ceia, o dia do Senhor, o ministério da palavra, mordomia cristã, e hoje, 3 temas num só. Hoje eu tenho um desafio gigantesco. Em mais ou menos 1 hora, provavelmente um pouquinho mais de 1 hora, tenham paciência. Nós temos que tratar 3 assuntos que daria uma aula para cada um. Hoje nós vamos falar sobre evangelização, missões e ensino. Nós temos aqui também o que nós entendemos sobre a evangelização, sobre missões e sobre o ensino da palavra de Deus. Se você perdeu alguma dessas aulas, aqui embaixo na descrição tem um link com a playlist das últimas 9 aulas que foram ministradas sobre esses temas nesse trimestre como um todo, né? E você pode aí rever algum deles, mas depois que você assistir essa aula aqui, tá bom? Estas aulas, elas não são complementares. Você não precisa ter assistido alguma aula anterior para assistir essa. No máximo, eu diria a aula de número 1. A aula de número 1 é importante para dar base para por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Fora a aula de número 1, as demais você consegue acompanhar aí separadamente, não precisa ser na ordem com que foram dispostas, tá bom? Muito bem, vamos partir então aqui para o início da nossa aula. Eu quero convidar você a ler comigo aqui Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8 é o nosso texto áureo de hoje, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos aqui o próprio Jesus falando com os seus discípulos em Atos capítulo 1, e ele agora vai, antes de ascender aos céus, antes de voltar ao Pai, ele dá esta direção. Aqui ainda não é uma ordem, ele já havia ordenado, a gente vai falar sobre isso. Mas aqui ele está dizendo algo que vai acontecer. E o que isso tem a ver com evangelização, missão e educação cristã e ensino da palavra de Deus? Bom, o primeiro aspecto aqui é que Jesus fala, olha, quando vocês receberem poder, que é o Espírito Santo, que ele virá sobre vocês, ele descerá sobre vocês, aí então vocês serão as minhas testemunhas. Você conhece a expressão sobre testemunhar a respeito de alguém? Você deve ter visto isso em séries de TV, em tribunais, em notícias. Você pode ser que tenha sido testemunha de alguém em um julgamento contrário ou favorável a alguém, por exemplo. Normalmente a gente entende isso, e uma definição comum é aquele que fala daquilo que viu ou ouviu. Então ele testemunhou um fato. E aí, quando você lê esse texto, você vai observar isso. Então ser testemunha de Jesus é falar daquilo que ouviu de Jesus ou que viu Jesus fazer. Então, algumas situações, eles simplesmente viram Jesus curar sem falar uma única palavra. Então, eles testemunharam daquilo que aconteceu. Ou então, outras vezes, eles ouviram os ensinamentos de Jesus. Esse é o pensamento comum sobre a palavra testemunha. Mas eu quero revelar uma coisa muito séria sobre esta palavra. Que nível de testemunho Jesus estava falando?
Você conhece a palavra testemunha? Eu vou dizer assim, olha, tem aquele ditado, né? Quando você fala alguma coisa, ditado antigo, né? Uma frase antiga. Quando você fala alguma coisa e o outro não entende, geralmente sua mãe falava, estou falando grego, né? Então, você não entendeu? Parece que eu estou falando outra língua. E olha, eu vou te dizer que você, quando fala essa palavra, você está falando grego. Você conhece a palavra mártir, certo? A palavra mártir é um sentido bem forte, né? Aquele que é o mártir por uma causa é aquele que dá a vida pela causa. Geralmente os mártires, eles deram a vida, eles morreram em favor da causa, foram executados, foram assassinados por conta desta causa. Na Bíblia, é referido a Estevão como a primeira testemunha. Ele é o primeiro discípulo de Jesus a ser assassinado por testemunhar, por falar sobre Jesus. Só que uma coisa que você pode ser que você não saiba. Essa é a mesma palavra. Mártir é testemunha em grego. Então, só que a palavrinha ali é um substantivo conjugado ali no grego, então a palavra lá é martus. Ou seja, presta atenção no peso que Jesus está dando aqui. Ele está dizendo: vocês serão meus mártires em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A palavra então era aplicada num sentido legal de testemunha, num julgamento, num sentido histórico de narrar um fato que viu e ouviu, mas quando você olha para a Bíblia, e aí ela dá um sentido ético para a palavra. O dicionário bíblico de grego e hebraico, ele vai dizer: são aqueles que, por seu exemplo, provaram a força e a genuidade da sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Então, é por isso que a palavra testemunha, ou melhor, a palavra mártir, ganhou uma conotação tão forte para nós na língua portuguesa hoje. Mas Jesus estava dizendo isso: olha, vocês vão falar do que vocês viram, ouviram e aprenderam de mim, mesmo que isso custe a sua vida. E é com base nesse texto que a gente começa então a falar sobre qual é a motivação para a evangelização, para o exercício missionário e para o ensino da palavra de Deus. Vamos observar aqui a nossa autora da revista que convidou a gente a fazer uma reflexão em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, nós estamos aqui, depois eu convido você, olha, preste muita atenção, ó, se você não está com papel e caneta, ou com o seu bloco de notas do celular aberto, ou com alguma forma de anotação aí, pega, porque eu vou dar vários textos para você poder ler depois. Um capítulo que vale a sua vida para você ler é 2 Coríntios capítulo 5. A gente vai ler só alguns versículos aqui para entender qual é a motivação para evangelizar, para exercer missão e para ensinar. Vou pedir a um dos alunos que leia para mim 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e versículo 5. Pode abrir seu microfone, Denise. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. 1 e 5. E o 5 direto. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Gente, então entenda a primeira motivação que você tem para evangelizar: a ressurreição. Para ser uma testemunha fiel, sendo como evangelista, ou missionário, ou um mestre, alguém que ensina, você pode fazer isso tranquilamente. Por que os discípulos foram martirizados? Por que os discípulos foram testemunhas? Porque eles sabiam que para eles não era um fim.
O apóstolo Paulo está nos dizendo que, ó, se for destruída essa habitação temporária e terrena que vivemos, ele não está falando da casa, ele está falando do corpo. Nós temos, da parte de Deus, um edifício, uma casa eterna nos céus, não construídas por mãos humanas. Aí a gente pula lá para o versículo 5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando como garantia o Espírito. Então, o Espírito Santo é justamente essa garantia de que, ó, fica tranquilo, você está salvo. É literalmente isso. Fica tranquilo, porque você não está perdendo nada. Você está só transicionando, passando, mudando o seu status. Agora, você deixa de ser, deixa de viver num mundo de dores, de tristezas, e agora você vai passar a viver num mundo de glória, de alegria eterna, de satisfação eterna. Então, essa é a primeira motivação para eu ser testemunha, mas também é uma motivação reversa para eu testemunhar no sentido de outro precisa saber disso. Outra pessoa precisa saber que a vida dela não acaba aqui. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Que mal, por exemplo? O sofrimento. Você conhece pessoas que estão desesperadas, dizendo como que a vida pode ser tão só isso? Como que ela pode ser sofrida desse jeito? Será que a minha vida vai ser só isso? Não, a vida não termina aqui. O sofrimento não é o seu fim. Existe alguém que veio ao mundo por você. Então, essa é a questão olhando para o lado mal, mas também é o lado bom. Há pessoas que então se iludem e falam, nossa, essa vida é maravilhosa, eu tenho que mais é ter essas experiências, eu tenho mais é que adquirir essas coisas, eu tenho que mais é fazer isso, e não, a vida não é só isso, a vida não termina aqui. Se você focar só nestes prazeres, só nestas coisas boas, você vai perder o melhor da eternidade. Então a ressurreição é uma das 3 motivações pela qual eu devo testemunhar na evangelização, em missão e no ensino. Vamos para a segunda, tem muito conteúdo hoje, gente. Vamos para a segunda. Agora leia para mim, ó, vai ser tudo em 2 Coríntios 5, tá? Leia para mim o versículo 10. 2 Coríntios, versículo 10. Aí quem achou já pode abrir o microfone e ler. Mas não demora, hein, meu povo? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Muito bem, aqui nós temos, já ligado a essa questão da ressurreição, a segunda motivação é o julgamento. Haverá um julgamento. Haverá um julgamento final, um tribunal final, o tribunal de Cristo, que todos nós vamos comparecer. As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que as coisas terão fim e elas terão que dar conta de suas vidas. Você já ouviu muita gente falando, mas isso aconteceu comigo, mas eu sofri essas situações, eu não tive estas oportunidades. Então, sim, muitas coisas, olha, muitas e muitas coisas da nossa vida, muitos problemas e dificuldades e sofrimentos são causados por situações que nós não temos o controle ou por alguém que nos causou sofrimento. Mas a Bíblia não te dá, não te tira a autorresponsabilidade, porque a salvação veio a todas as pessoas. Cabe você aceitar ou não. Então as pessoas precisam saber disso. Haverá um julgamento e elas darão conta daquilo que elas puderam fazer, daquilo que elas tiveram o controle ou a oportunidade de fazer. Muito bem, essa é a segunda motivação. Primeira, ressurreição. Segunda, julgamento. Terceira, e eu diria que essa é a mais maravilhosa de todas, leia para mim o versículo 14 e o versículo 15. Só abrir o microfone e já pode ler. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Muito bem. Qual é a terceira, e eu diria, a maior motivação de todas? O amor. Por que eu devo ser testemunha? Porque, primeiro, por ser testemunha significa que eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou amada. E por saber disso, as pessoas também precisam saber. Elas não precisam e elas não devem se achegar a Deus com medo da condenação, mas sim se achegar a Cristo, a se achegar a Deus através de Cristo pelo amor, sabendo que Deus os ama e fez tudo porque Ele os ama. A grande verdade é que nós seremos condenados se não aceitarmos o amor de Deus. Esta é a grande verdade que é descrita ali em João capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Você está condenado por não crer no nome do Filho de Deus, é o que diz o versículo 18. Quem não crer já está condenado. Então, as pessoas precisam saber. Esse amor, se você continuar lendo aqui o capítulo 5, você vai ver que no versículo 17, esse amor, ele faz tudo novo. Você renasce, você é uma nova criatura, uma nova pessoa. E ainda no versículo 18 e 19 nos diz que esse amor de Jesus por nós promoveu a nossa reconciliação com Deus. O amor de Deus por nós em Cristo nos fez voltar a ter um relacionamento de amigos, amigos de Deus, um relacionamento de pai e filho com o próprio Deus. Então, por isso, eu incentivo você a ler 2 Coríntios capítulo 5 depois aí que essa aula acabar, ou durante a sua semana você marca aí para você ter a sua leitura. Essas são as três motivações para sermos testemunhas, para testemunharmos através da evangelização, de missões e do ensino. Essas motivações são ressurreição, o tribunal de Cristo e o amor de Deus, tá bom? Vamos avançar aqui e eu quero então finalmente chegar ao primeiro aspecto da nossa lição, o primeiro assunto, que é a evangelização. A evangelização, a expressão evangelizar vem de falar do evangelho, pregar o evangelho. E vamos lembrar aqui, evangelho significa boa notícia ou boas novas. Era uma expressão que era usada ali antigamente para dizer, olha, tem uma boa notícia, tem um evangelho para você. Algo, pelo menos, era uma boa notícia para a pessoa que estava contando ali, e poderia ser uma boa notícia dependendo de como você receberia. E aí, então, por isso que Marcos começa o seu evangelho, o evangelho de Marcos, o versículo 1, ele vai dizer, princípio do evangelho de Jesus Cristo, princípio da boa notícia de Jesus Cristo. Porque haviam outras boas notícias, mas nenhuma igual a de Jesus. Primeiro aspecto que a gente tem que entender sobre evangelizar, sobre pregar o evangelho, é uma ordem, não é uma opção. Não é, mas eu não sou, eu não tenho dom de evangelismo, eu não sou evangelista, Deus não me deu esse dom. Sim, o evangelista, ele não tem o dom porque ele é o único que vai evangelizar. Pelo contrário, o evangelista, a gente até vai passar rapidamente por esse texto, lá em Efésios 4, 11 e 12, o evangelista, ele tem a função de capacitar a igreja de Cristo a evangelizar. Então, ele é o motivador. Vamos lá, igreja, vamos evangelizar. E olha, a igreja, é assim que evangeliza. É isso que o evangelista faz. Então, ele leva a igreja a evangelizar. Ou seja, a ordem que nos é dada, abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Eu vou ler esse aqui. Diz assim, e lhes disse, aqui é Jesus falando, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então aqui você está vendo uma ordem, um imperativo, vão pelo mundo todo. É uma ordem de Jesus e ele está falando isso aos seus discípulos. Aí a pergunta é, você é um discípulo de Cristo? Você é uma discípula de Cristo? Sim, sou. Então essa ordem é para você. A ordem não foi só aos apóstolos.
A ordem foi a todos aqueles que são discípulos de Jesus. Então, esse é o primeiro aspecto. Sim, você está seguindo a Cristo. Você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador da sua vida. Você se declara um crente em Cristo. Você se declara um cristão, um pequeno Cristo. Foi mandado a você. Você foi ordenado a evangelizar. Mas vamos entender qual é a essência do Evangelho, o conteúdo do Evangelho. Abra sua Bíblia e alguém leia para mim Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Marcos 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Eu gostei mais dessa versão que a irmã Emílio leu, porque aí nem precisa explicar. Quando a gente lê na NVI, o texto está dizendo ali a partir do versículo, finalzinho do versículo 14, né? Jesus foi a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Na versão que a irmã Emílio leu já está o original ali, que é proclamando o evangelho de Deus. E aí, então, Jesus ele fala qual é o evangelho, qual é a essência do evangelho. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Qual é a boa notícia? Qual é o evangelho? O reino dos céus, o reino de Deus chegou para você. Essa é a boa notícia. Esse é o resumo. Pessoal, não esquece de fechar os seus microfones aí, tá? Esse é o resumo do que é o evangelho. O reino de Deus chegou. Aí você deve fazer algumas perguntas. Se você chegar para alguém, acho que você está se fazendo essa pergunta agora. Mas se você chegar para alguém e falar, eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia de Jesus, o evangelho de Jesus para você. O reino de Deus chegou para você. Qual é a primeira pergunta que a pessoa vai fazer? Provavelmente, primeiro, o que é o reino de Deus? Ou o reino dos céus? Quem é Jesus? Ou então, chegou para mim como? Como é que eu... É o que? É um ingresso? Eu tenho que comprar alguma coisa? É uma passagem aérea que eu pego e vou para lá? Abriu uma loja aqui, abriu aqui alguma coisa que chegou para mim? E aí, então, é o que nós entendemos, é o que a Bíblia vai explicar como o reino de Deus chegou. O que é este reino de Deus que Jesus está falando? Então, há aqui o princípio do evangelho. Se o reino de Deus chegou, a primeira pergunta é: como eu faço para entrar nesse reino? Como eu faço para fazer parte deste reino? E aí agora a gente começa a ter o evangelho de uma maneira completa. Leia para mim aqui uma fala de Jesus, Lucas 19:10. Essa aqui é a fala de Jesus após, no momento em que ele está ali no jantar, na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, o publicano. Leia para mim, pode falar, pode ler. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Muito bem. Jesus está falando aqui. Ele é o Filho do Homem, né? E ele está dizendo assim: veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, primeiro de tudo, como eu faço parte do Evangelho? Primeiro de tudo, aliás, do Evangelho não, do Reino de Deus. Primeiro, você não vai entrar no Reino de Deus. Você está sendo resgatado. É Cristo que está te levando para lá. Ele veio para buscar pessoas para o seu reino. Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Literalmente, pensa exatamente desse jeito, porque, fique esperto que logo depois que terminar essa aula aqui, você que está acompanhando no domingo, a gente tem o nosso culto, a nossa celebração, e nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre caminho e destino, baseado em João 14. Mas eu vou adiantar para você. Tá? O pessoal que está aqui na quarta-feira vai ter bem adiantado.
qual é o caminho para o reino de Deus. Porque a pessoa estava perdida, ela sabe até às vezes, o povo de Israel sabe que existe o reino de Deus. Mas depois de tantas dificuldades, tanta desgraça, eles estavam sob domínio do Império Romano, eles estavam ali tendo que pagar altos tributos e tudo mais, e de repente, como eu então acesso esse tal reino que é tão maravilhoso? Eu estou perdido. E Jesus vem exatamente com a missão de resgatar aquele que estava perdido. Olha, Jesus veio te dar o caminho, não um caminho. Ele veio te dar o caminho e o destino. Spoiler da mensagem. Ele é o caminho. Ele é o destino. Então, vamos aqui ampliar um pouquinho esse pensamento. João 3, 16, 17 e 18, texto que a gente citou agora há pouco. Leia para mim, então, João 3, 16, o 17 e o 18. Pode ler. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Como eu sou resgatado por este rei, como eu sou resgatado por Jesus, como ele veio me buscar. Olha que coisa forte. Não é igual ao um resgate no alto mar, em que você está lá no alto mar e o bombeiro desce do helicóptero e ele puxa você e começa a subir você para o helicóptero. É mais ou menos como um filme que eu vi há um tempo atrás, eu não me lembro o nome do filme, mas vem uma equipe para resgatar um homem ali de uma família, ali, se eu não me engano, não lembro se é uma família ou se é um homem, mas de um barco naufragado em uma tempestade fortíssima ali. E um dos socorristas que lá então vai lá, desce, eu acho que é mais de uma pessoa no filme. E ele pega aquela pessoa e sobe. Mas a força do vento e das águas vão puxando aquele motor que puxa o cabo de aço e ele acaba apresentando defeito. Quando vão fazer o segundo resgate, o grande problema é não suporta mais duas pessoas. O que o socorrista faz? Ele amarra o homem ali no cinto, em toda a parte de segurança, e sobe apenas o homem, e o socorrista fica no oceano, e ali ele morre. O filme mostra só a cena dele sendo levado pelas ondas, porque ao ser içado não daria mais para resgatar. As ondas eram tão altas, tão fortes, que não permitiriam que houvesse um resgate e ele não sobreviveria até chegar ao helicóptero. Jesus fez isso. Jesus, ele tomou o seu lugar para que você pudesse subir a salvo. E o texto está dizendo, você quer entrar no reino de Deus, então você precisa crer no Filho de Deus. Você precisa crer que Deus enviou o seu Filho ao mundo por amor a você, para que você não morra eternamente, para que você viva eternamente, para que você fosse salvo por Ele. Mas se você não crer nesta mensagem, você não fará parte deste reino. Você continuará no barco a afundar, naufragar até perder a sua vida. Então, esse é o princípio do Evangelho. Isso é só o começo. Ué, então peraí. Evangelizar, porque a maioria dos cristãos entende que evangelizar é apresentar a salvação que há em Jesus. Dizer o plano que nós chamamos de o plano da salvação. Eu acho que alguns dos alunos aqui devem estar com um nozinho na cabeça. Ué, mas não é isso? Não, esse é só o começo do Evangelho.
Sabe por quê? A essência toda não é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chega através do seu Cristo e você faz parte deste reino através de Cristo. Muito bem. Mas se você observar, Jesus ele vai trazer uma série de parábolas. Então, aqui para você, para você depois anotar aí e ler, leia Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 tem uma coletânea de parábolas em que Jesus vai fazer uma série de comparações dizendo: o reino dos céus é semelhante a, ou dependendo da sua versão, o reino do céu é como. E aí ele vai trazer ali uma parábola, uma história que fala sobre plantação, fala sobre sementes, sobre uma semente que cai em 4 tipos de solos diferentes, sobre 2 tipos de sementes que caem ali, uma semente de trigo e uma semente de joio. Vai falar sobre uma pérola que é encontrada num campo, depois este campo é comprado. Vai falar sobre a semente do grão, aliás, o grão de mostarda, a semente da mostarda, e tudo isso ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino do céu é semelhante a um homem que jogou sua semente no campo. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro, ou é semelhante a um homem que encontrou pérolas, uma pérola preciosa. Você vai ter ali várias dessas comparações. Só que se você entender, se você ler ali, você vai perceber que Jesus não está falando do reino dos céus, do eterno, o fim de todas as coisas, o céu para onde a gente vai, o novo céu, a nova terra. Ou seja, ele não está falando de um pós-morte. Se você ler essas parábolas, você vai perceber que ele está falando da vida. Então, o evangelho e o reino de Deus, ele se manifesta na vida. Ou seja, evangelizar é primeiro e fundamentalmente, esse é o princípio, apresentar a salvação que há em Cristo Jesus. Mas o evangelho, ele continua à medida que você vai dizer como agora você vai viver como um cidadão deste reino, mesmo que esse reino não tenha se manifestado visivelmente. Jesus ele fala isso lá em Lucas 17, 21. Os fariseus perguntam no versículo 20, como o reino dos céus chegou, como nós veremos o reino dos céus? E Jesus vai responder, aliás, o reino de Deus, e Jesus vai responder no versículo 21. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, há 3, pelo menos, afirmações sobre a manifestação do reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus ele sempre existiu, porque Deus sempre existiu. Mas ele não se tornou visível às pessoas de uma maneira clara. A partir de Jesus, o reino de Deus ele se torna claro e visível através daqueles que habitam nesse reino. Então, por que eu sei que o reino de Deus existe? Porque tem um cidadão do reino aqui, ó. Aí tem uma outra aqui, eu estou com o Google Meet aberto, então eu tenho pelo menos umas 7 janelinhas. Em uma delas tem 2 pessoas, o Hamilton e a Gardênia. Em outra delas tem 3 pessoas, tem o Matheus, o Juan e a Enedina. Aí aqui tem a Cíntia, tem a Emilce, tem a Denise. Não sei se tem... tem o pastor Salomé, deve estar ouvindo ali junto com a Emilce. Deve ter mais alguém ali ouvindo junto com a Denise. Pode ser que o Flávio Raul esteja ali ouvindo junto com a Cíntia. E assim por diante. Então, toda vez que alguém que pertence ao reino de Deus está vivendo neste reino, o reino de Deus, então, ele se torna visível através de você. Por isso Jesus fala das parábolas. Ele está ensinando, olha, eu vou te ensinar como ser um embaixador, uma embaixadora do reino de Deus aí no país onde você vive. Aí no Brasil. Aí no Canadá, aí em Portugal, aí em Moçambique, aí na Índia. Vou te mostrar, então, como agora você não vive mais sobre as leis do reino desta vida, do reino terreno. E tudo isso é o Evangelho, é a manifestação do reino de Deus. Olha, uma vez que agora você tem a vida em Cristo, não acabou, não. Entreguei minha vida a Jesus. É isso aí? Não, agora você vai aprender como se vive neste reino que você vai receber em breve.
Você vai aprender como é que é esse reino de Deus a qual você vai chegar. Mas você vai levar gente com você. Então, evangelizar é iniciar apresentando a salvação que há em Jesus. Mas continuar mostrando a esta pessoa como se vive a partir dessa salvação. Paulo fala isso aos Filipenses no capítulo 1. Desenvolvam a sua salvação. Salvação não é um bilhete que você tem agora dizendo, tô salvo, tá aqui. Não, salvação é um livro que você abre agora e agora você lê e você pratica aquilo que você está aprendendo. Muito bem, vamos avançar aqui. Até aqui, alguém quer fazer alguma contribuição, fazer algum comentário, alguma dúvida? Vou entender o silêncio como um não. Ok? Vamos então falar sobre missões transculturais. E essa palavra é muito importante. Pode ser que você ainda não tenha ouvido essa palavra. A expressão ali do missionário, antigamente ele não era usado desta forma. Originalmente na Bíblia, a expressão que é usada é enviado ou enviada. E você também sabe esta palavra, você fala essa palavra no grego, você sabe falar grego, a gente aprendeu uma hoje, a gente fala mártir, né? Sabe qual é a palavra para missionário ou para enviado no Novo Testamento? Apóstolo. No grego seria apóstolos, tem um Szinho no final. Havia os 12 apóstolos, homens chamados por Jesus Cristo, com autoridade dada por Jesus para, inclusive, revelar a vontade de Deus à igreja. Por isso, o Novo Testamento ele é escrito sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Certo? Mas também haviam outros apóstolos que não eram dos 12, que não tinham essa autoridade apostólica, mas eram enviados. Então você tem Barnabé, é chamado de apóstolo, Timóteo é chamado de apóstolo, Silas é chamado de apóstolo, Epafrodito, em Filipenses 2, é chamado de apóstolo, Júnia, na carta de Paulo aos Romanos, uma mulher, é chamada de apóstolo. Certo? Porque eram pessoas enviadas pela igreja, enviadas por Deus para cumprir uma missão. Ok, entendendo esse conceito, todos nós fomos enviados. Todos nós estamos em missão. Então, você tem uma missão local. Então, nós estamos falando sobre missão transcultural. Vamos entender isso? Releia para mim aí, Atos 1:8, texto que a gente já leu, nosso texto áureo aqui, nós vamos trabalhar alguns elementos a mais que está nesse versículo. Atos 1:8, pode ler. Vamos lá, gente, não espera não, já pode ler. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem, vamos entender aqui o que Jesus está falando. Jesus aqui ele não está dando uma ordem. Jesus está narrando o que vai acontecer. Ele não está nem prevendo o futuro. Ele está dizendo exatamente, ele está profetizando, declarando o que vai acontecer. E ele está dizendo, olha, vocês serão minhas testemunhas. Até aí a gente já entendeu. Mas você percebe que Jesus ele dá uma ordem, ele dá uma ordenação, ele diz ali a ordem dos fatos, geograficamente. Você conhece um pouquinho da geografia de Israel, do tempo bíblico, né, do Novo Testamento. Jerusalém é uma cidade, então está aqui Jerusalém. E aí você tem o que para nós do Brasil seria a Judéia, seria o Estado. Então, como São Paulo tem a cidade de São Paulo e tem o Estado de São Paulo, então Jerusalém a cidade, Judéia o Estado. Samaria, na verdade eles são chamados de províncias, tá? Províncias do Império Romano, mas a gente vai entender como Estado. Samaria é o Estado vizinho, o Estado de cima da Judéia. E aí depois ele diz até todos os cantos, todas as pontas, todas as partes da terra. Jesus ele está dizendo o seguinte,
vocês vão testemunhar, mas não só aí onde vocês moram, que era Jerusalém. Vocês vão testemunhar em toda a província onde está Jerusalém, em todo o estado, que é a Judéia. Mas vocês também vão testemunhar nas províncias vizinhas, nos estados vizinhos. E depois que vocês passarem por esses estados vizinhos, vocês vão até aonde tem gente. Onde tem gente, este evangelho vai ser testemunhado, vai ser pregado. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que é exatamente essa ordem dos acontecimentos e dos registros. Até o capítulo 7, do capítulo 1 ao 7, os discípulos e apóstolos são testemunhas só na cidade de Jerusalém. O que acontece no capítulo 7? Ao término do capítulo 7 e no comecinho do capítulo 8, a igreja de Jesus começa a ser perseguida pelos judeus, pelas autoridades dos judeus. Isso faz com que eles se espalhem para a Judéia e para Samaria. Só que eles eram testemunhas. Eles não faziam a testemunha, eles eram. É quem eles eram. Você não consegue deixar de ser o que você é, mesmo que você esteja num lugar diferente. Por isso Jesus disse, vocês serão. Não era uma atividade apenas, fazia parte de quem eles eram. Então, onde eles estavam, eles testemunhavam. Porque fazia parte da identidade deles. E o que aconteceu? Ele se expandiu para a Judéia. E aí você vê o evangelho já no capítulo 8 sendo pregado na Judéia. Depois você vai ver o evangelho ainda no capítulo 8, logo na sequência sendo pregado em Samaria. E depois no capítulo 10, Pedro prega o evangelho a Cornélio, um centurião romano, alguém que não é judeu. Alguém que eles entendiam que não merecia, o que o evangelho não era para eles, o evangelho era só para o povo judeu. Esse era o entendimento deles naquele período. Quando você lê o capítulo 11, você vê um espanto da igreja em Jerusalém, dizendo, então a salvação também chegou aos gentios? Eles não sabiam. E aí, a partir do capítulo 10, o evangelho se espalha por toda a Ásia, conhecida naquela época, por toda a África, conhecida naquela época, por toda a Europa, conhecida naquela época. E à medida que o ser humano foi descobrindo outras áreas, aonde o ser humano chegou, o evangelho foi chegando com ele, até os confins da terra. E isso é transcultural. Porque pregar o evangelho em São Paulo, você que mora em São Paulo, por mais que São Paulo seja uma cidade com muitas culturas, acho que São Paulo é muito difícil, né? São Paulo tem muita gente, é muita gente diferente. Dá para ser totalmente transcultural em São Paulo. Você tem bolivianos, você tem árabes, libaneses, você tem italianos, você tem japoneses, okinawas, e assim por diante. Tá bom, vamos pegar uma outra cidade, né? Vamos pegar aqui Andradina, cidade da minha mãe. Andradina é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Tinha ali uma pequena colônia japonesa, né, mãe? Mas fora os japoneses, o restante era tudo andradinense, né? Tudo paulista. O paulista caipira, né? O que eu sou caipira, eu falo porta, porteira, portão, né? Então, ali todo mundo é tudo mesmo parecido, todo mundo com a mesma cultura, todo mundo do mesmo jeito. Ou seja, você vai falar do evangelho do mesmo jeito, porque todo mundo tem ali uma vida muito próxima, tem ali o trabalho, a cidade, a maior parte da cidade tem esse tipo de trabalho, a maioria das pessoas trabalham ali no sul de Minas, onde meu sogro mora, ali em Ouro Fino. Boa parte da cidade se resume à fabricação têxtil de roupas de lã, então sempre ali em roupas de lã, isso na parte urbana. Na parte rural, grande parte é a plantação de café e o trabalho com leite e os seus laticínios. Então, tem essa cultura. Ou seja, você não vai sair muito do seu universo, da sua cultura, do seu momento. Isso é o evangelizar, isso é exercer missão, essa é a sua Jerusalém. A Jerusalém da Igreja Batista de Vila Matilde é o bairro de Vila Matilde. E o bairro que os membros estão localizados. Eu estou na Vila Carrão. Então, a minha Jerusalém é Vila Matilde, mas também é Vila Carrão.
Então, mais ou menos o povo que vive aqui é mais ou menos, vive com a mesma cultura, uma cultura parecida com a minha. Aí começa a ser transcultural, vai além da sua cultura, que é a Judéia. A Judéia já não é todo mundo parecido. Dentro de São Paulo é tão grande que não dá para eu pregar o evangelho como eu prego o brasileiro paulistano que nasceu aqui na zona leste de São Paulo, como eu pregaria para o boliviano que mora aqui. Tanto que nós temos a missão entre os hispânicos. Também não é da mesma forma, nós temos irmãos da comunidade surda. E eu tenho também uma forma de pregar o evangelho à comunidade surda. Mas eu também tenho irmãos, pessoas da comunidade libanesa, japonesa, e Okinawa, e olha que interessante, aí você já vê que o Okinawa não é necessariamente um japonês, então são duas comunidades diferentes, com culturas diferentes. Você vai na Liberdade, você vai ter chineses, coreanos, também são três culturas ali diferentes, japoneses, chineses e coreanos. E assim por diante, gente. Isso já é missão transcultural. E isso vai se expandindo, então, agora para os estados vizinhos, ou para as cidades do interior, indo por todos os cantos do nosso Brasil, que seria então a nossa Samaria, e a partir fora do Brasil são os confins da terra. Entendemos o conceito? Então, esse é o conceito de missão transcultural. Missão, você foi chamado, você foi enviado por Deus, por Jesus Cristo, para pregar o Evangelho. Missão você realiza. Missão transcultural, nem todos são chamados para. Ok? Por que isso é tão fundamental, ter uma missão transcultural? Leia para mim Romanos capítulo 10, versículos de 12 a 15. Romanos 10, de 12 a 15. Por que é tão importante a missão transcultural? Por que nós, batistas, entendemos que somos responsáveis por missões transculturais? Pode abrir a Bíblia e ler. Romanos 10, de 12 a 15. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Muito bem. E aí você tem agora esse texto maravilhoso do apóstolo Paulo, falando: nós temos a missão de transculturalizar o evangelho, de levar o evangelho a culturas diferentes. Pregar da forma com que eles consigam entender. Não adianta eu pregar em português para uma comunidade hispânica. Pode ser que eles captem uma palavra ou outra. Mas e se eu chegar e pregar o evangelho para uma comunidade russa, que não tem nem um pouco de uma estrutura de língua parecida com a nossa? E nós temos aqui, em São Paulo, comunidades russas, comunidades ucranianas. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A igreja é chamada, e já vamos falar sobre o envio. Abra sua Bíblia em Atos 13, 1. Nós vamos ler aqui 1, 2 e o 3. Preste atenção, vou ler esse texto aqui com você. Qual é a responsabilidade sua como um cristão? Qual é a sua responsabilidade como igreja de Jesus? Diz assim, Atos 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram.
primeiro aspecto que você tem que entender: missionário não brota da terra. Não é alguém que vai chegar e vai, eu vou começar missões. Cristo me alcançou, Cristo me salvou e agora eu serei um missionário, eu simplesmente vou. Não, não é assim que funciona. A palavra de Deus diz: a igreja é quem envia o missionário. Então, as igrejas são responsáveis para enviar aqueles a quem o Espírito Santo tem chamado e separado. As igrejas são responsáveis por capacitar homens e mulheres, meninos e meninas. Na nossa igreja nós já temos 2 meninas, 2 crianças de 8 anos, que já disseram e já declararam que Jesus as chamou para ser missionárias. E qual a responsabilidade da igreja? Preparar estas meninas, formar elas na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo para elas cumprirem esse chamado. É a Igreja Batista de Vila Matilde que vai enviar essas pequeninas, que já não em idade já tão pequena mais, mas já jovens ali, ou na sua vida adulta, serem enviadas para cumprir missão aonde Deus as chamar. Uma delas já disse aqui para nós: ele me chamou para missões nacionais. Então ela vai pelo Brasil cumprir o chamado de Deus. E é a igreja que é responsável por isso. O missionário não é. A Bíblia não colocou um missionário para ser lobo solitário. E aí eu convido você algum dia a fazer a leitura do livro de Atos e você observar a postura de Barnabé e Saulo na primeira viagem missionária, mas depois a postura do apóstolo Paulo, este Saulo aqui, depois o nome dele seria mudado para Paulo, então esse Saulo é Paulo, tá? Constantemente, depois que eles terminavam a viagem missionária, eles voltavam para a igreja que os havia enviado, e é sempre a igreja aqui de Antioquia, para dar o relatório do que Deus fez. Um missionário, ele não deixa de ser igreja, ele ainda é igreja. Por isso, inclusive, os nossos missionários das nossas juntas de missões têm o costume de voltar às igrejas das quais eles são membros, ou às igrejas que têm sustentado eles, e eles falam do que Deus fez durante todo aquele ano ali no trabalho no campo missionário. Essa prática, meus queridos, você que é batista, você que acompanha as campanhas de missões nacionais e mundiais, e você não acompanha na tua igreja, trate de acompanhar, e se não tem na tua igreja, converse com o pessoal de missões, converse com o teu pastor, para conhecer esse trabalho missionário. A tua igreja é responsável por envio. E ali, então, você vai receber ali do que Deus está fazendo. Você vai descobrir o que Deus está fazendo através de irmãos seus que foram enviados pela tua igreja para cumprir missões transculturais. Segundo aspecto, vamos falar sobre sustento. É responsabilidade o sustento físico e o sustento espiritual. Então, qual é a responsabilidade da nossa igreja? Enviar missionários. Segundo, sustentar missionários, sustentar fisicamente. Vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. Vou ler esse aqui. Deixa depois aberto, quem for ler aí para mim, aí eu aviso na hora, mas Colossenses 4, 3 e 4. Tá? Vou ler aqui então 2 Coríntios 9, 6, 7 e 8. Diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Paulo está trabalhando com a igreja em Corinto a necessidade de sustentar a obra missionária. Paulo iria ali passar na igreja, colher ofertas, essas ofertas seriam para o sustento dele e para atender igrejas que estavam em necessidade. Uma das igrejas que sempre passou por muitas dificuldades, porque aquela terra sempre teve muitas dificuldades ao longo do período bíblico, é a igreja em Jerusalém. Várias vezes teve períodos de fome. E as igrejas que foram evangelizadas pela igreja em Jerusalém sustentavam
aqueles irmãos que estavam ali na região de Jerusalém por conta desses períodos de fome. Então, é responsabilidade sua, como um filho de Deus, sustentar. Se Deus não o chamou para a missão transcultural, mas para uma missão local, é responsabilidade sua sustentar com recursos financeiros que Deus te confiou. Uma das coisas interessantes sobre esses trechos, esse capítulo aqui, o versículo 6, ele não pode ser distorcido, viu, gente? Tem muita gente que vai entender que quem semeia pouco colherá pouco, quem semeia com fartura também colherá fartamente. Muita gente vai usar esse texto para dizer, olha, se você contribuir com missões, você vai ficar rico. Você vai ser profundamente abençoado em posses, em bens materiais. Tem muita gente que usa esse texto. Sim, Deus cuida de nós. Sim, Deus nos abençoa espiritualmente e materialmente. Mas o texto ele não está falando disso. Se você investe em missões com recurso financeiro, mais e mais pessoas são alcançadas. Ou seja, a semente do evangelho ela é plantada em muitos outros campos, na vida de muitas outras pessoas, o que resulta numa colheita de muitas pessoas, ou seja, muitas pessoas entregando a vida a Cristo. Posso colocar um exemplo muito prático. Nós temos um dos nossos projetos, nós temos vários projetos, nós temos cerca de 1.000 missionários no Brasil em missões nacionais. Tá? Um pouco mais de 1.000 missionários. Um dos projetos que nós temos é a carreta missionária, que ela circula no sertão nordestino. Essa carreta é literalmente uma carreta mesmo, um veículo enorme. Depois você digita lá, carreta missionária, você vai achar lá no YouTube vários vídeos sobre ela. No canal da Junta de Missões Nacionais você vai ver vários vídeos sobre ela. E ela dá atendimento médico e odontológico em todas as regiões do sertão nordestino, por onde ela tem passado. Se você não contribui com missões, não tem uma coisa muito simples: combustível. E a gente sabe que combustível no Brasil tem custado caro. Se a carreta ficar parada numa região, ela vai abençoar somente aquela região, somente o povo que está ali. Vai chegar o momento que a semente do evangelho vai ter sido plantada em toda aquela região ali. Parou ali no Pernambuco, no sertão do Pernambuco. Só que você tem o sertão do Maranhão, o sertão do Sergipe, o sertão da Bahia, e assim por diante. Mas esses lugares não vão ser atingidos. Então, se eu quero semear no sertão nordestino, eu preciso contribuir com esse projeto. Para que tenha combustível, literalmente, para eles se locomoverem. Onde o evangelho é pregado e pessoas são alcançadas pelos valores do reino através de atendimento físico. Com médicos, missionários nossos que são médicos, missionários nossos que são dentistas, o missionário nosso que é o motorista da carreta, os pastores que ali atendem também. Então, tudo isso é o sustento físico. Você quer mais sobre isso? Anota esses textos para você ler depois, tá? Então, vamos ver aspectos diferentes sobre o sustento missionário, porque nem sempre é o sustento só do missionário, muitas vezes é o sustento da missão. Então, várias vezes eram levadas ofertas para atender igrejas em outras regiões ali, da onde o evangelho era pregado na Europa, na Ásia, no Oriente Médio. Então, anote aí para você estudar depois. 2 Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9, inteiro. 2 Coríntios 8 e 9. Romanos, capítulo 15, mas esse é um trecho só de versículos. Do versículo 22 ao versículo 28. Romanos 15, do 22 ao 28. E Filipenses 4, do 10 ao 19. Filipenses 4, do 10 ao 19. Todo mundo pegou aí? Se precisar que eu repita, só me avisa. Tá? Eu repito aqui. Mas ali você vai ver qual era a dinâmica das ofertas do sustento missionário que existia. Gente, 2.000 anos atrás. Isso não é uma prática de agora. Ninguém inventou isso. Isso é o próprio Deus que colocou no coração da igreja. Sustento também era espiritual. Então leia para mim Colossenses 4, 3 e 4. Pode abrir o microfone e ler. Colossenses 4, 3 e 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra,
a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Muito bem, então temos aqui Paulo, na carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses é uma das cartas da prisão. A carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, são cartas que Paulo escreve enquanto ele está preso, e esse episódio é narrado em Atos 28. Lá tem essa prisão da qual Paulo está, e ele está escrevendo a carta desta prisão, certo? E ali ele está dizendo, orem também por nós. Paulo não estava sozinho. E aí, orar por quê? Era simplesmente para eu ser liberto? Não. Orem para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Orem para que eu possa manifestar a Cristo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Você sabe o que aconteceu? Paulo não estava pedindo para ser livre apenas. Paulo estava pedindo para que ele pudesse pregar a mensagem. E entre essas cartas, em uma dessas cartas, ele manda assim: os irmãos do palácio de César o saúdam. Paulo exercia a missão aonde ele estava. Ele estava preso, e ali foi concedido que ele ficasse numa prisão domiciliar. Permitiram que ele alugasse uma casa. E na porta desta casa ficavam guardas romanos, 2 a 4 guardas. O que Paulo fazia? Eles revezavam essa guarda. Paulo pregava o evangelho para quem prendeu ele. Sabe o que aconteceu? O evangelho foi sendo pregado, guardas pretorianos, a guarda de elite do Império Romano, a guarda de César. Guardas pretorianos se converteram ao evangelho a ponto de ter uma igreja dentro do palácio de César. Por isso, ore pelos seus missionários transculturais. Há irmãos nossos que vão para a cadeia, estão na cadeia. E Cristo permite que esses nossos irmãos, por pregarem o Evangelho, se você for pegar ali em regiões do Oriente Médio, regiões do norte da África, regiões da Ásia, ali no extremo, que é chamado de Extremo Oriente, há irmãos nossos que estão presos por pregar o Evangelho. Sabe o que está acontecendo? Os presos daquelas cadeias estão se convertendo. Então, sustente não só financeiramente, você não está financiando um projeto. Isso não é uma ONG. Sustente espiritualmente. Ore por missões transculturais. Ore pelos seus missionários. Ore por aqueles que Deus enviou através da tua igreja. Ore por aqueles que Deus enviou através de outras igrejas, mas que fazem parte das nossas juntas de missões. E ore perguntando o que está acontecendo por aí. Converse com o missionário. Converse com as juntas de missões. Na nossa igreja nós temos o privilégio de ter 2 missionários mobilizadores voluntários. É gente que tem todas as notícias e vai passando para a gente. É o Hugo e a Débora. Vai lá, senta com eles. Nós temos os nossos promotores de missões. Nós temos 9 promotores de missões na nossa igreja. Uma bênção. Uma delas está aqui conosco, a irmã Inedira. Senta com esse povo para saber o que Deus está fazendo no Brasil, no estado de São Paulo, no mundo inteiro. Para você ter motivos de louvor e gratidão e motivos de súplica e petição. Vamos avançar. A gente vai estourar o tempo, tá? Que já deu 1 hora aí. Nós vamos avançar para terminar aqui. Nós vamos terminar com ensino. Vamos passar a parte do ensino. Então, eu falei para vocês que tinha conteúdo para 3 aulas aqui. Estou resumindo. Vamos aqui ao ensino. É responsabilidade da igreja, então, evangelizar, realizar missões transculturais e ensinar. Isso começa do discipulado, isso começa da última ordem que Jesus dá. Mateus 28, 19 e 20. Leia para mim. Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Muito bem. Então nós temos aqui Jesus dizendo o seguinte: olha, vocês vão e vão fazer discípulos. Esse discipulado que vocês vão fazer, ele é sinalizado através do batismo. Mas ele só é concluído, ele só é de fato continuado, ele só é discipulado através do ensino. Jesus, ele nos manda ensinar. Pergunta, ele está dizendo isso para quem? Abre aí, agora não é retórico, não. Um dos alunos abre aí o microfone e fala para mim. Para quem que ele está falando isso? Para todos nós. Não está falando para todos nós, não. O texto aqui está escrito todos vocês? Então, é para mim e para você. Também não é para mim e para você, não. Está escrito aqui, vá você e faça discípulos. Para quem que ele está falando aqui? Eu acho que é para todos. Que ele fala, vão para nós irmos. Olha só como você, se a gente lê o texto errado, o texto sem o contexto, a gente pode trazer informações erradas. Todo mundo acertou, tá, gente? Mas, originalmente, quando você abre ali no capítulo 28, Jesus está dizendo, os 11 foram a Galileia para o monte, e o monte de Jesus lhe indicara. Quando o viram, adoraram. Alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dada autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Então, boa, Cíntia. A Cíntia já adiantou, ela tinha colocado aqui. Jesus falou isso aos discípulos. Por que esse texto é para mim e para você? Agora vocês podem me dizer. Por que vocês disseram, os três aqui, as três alunas me disseram aqui, não, isso aqui é para mim, isso aqui é para nós, isso aqui é para vocês. Por quê? Agora me digam por que é para você, por que é para mim. Porque nós somos os discípulos. Eu ia falar. Perfeito. Exatamente. Nós somos os discípulos. Ou seja, é mandamento de Jesus para você ensinar, mas eu não sei ensinar. Eu não sou professor, eu não tenho dom de mestre. Você não vai querer que eu faça igual eu fiz com o evangelista, né? Eu não tenho dom de mestre, eu não sou professor. Você sabe ensinar. Você ensina o tempo todo. Você já não ensinou alguém a pegar ônibus? Você já não ensinou alguém a passar o bilhete único? Tem aqui em São Paulo tem o bilhete único, que é o passe do ônibus. Você já não ensinou alguém a mexer no celular? Já não ensinou alguém a fazer... A minha mãe me ensinou a cozinhar. Eu cozinho. Cozinho muito bem. Pelo menos a minha esposa e minhas filhas me dizem isso. Então, aqui em casa, para que eu preciso... Mas, bom, a igreja já comeu a minha costelinha preparada ao molho barbecue. Falou que é bom. Então, algumas coisas você cozinhar. Você cozinhar. Minha mãe que me ensinou. Supondo que minha mãe nunca tivesse... Minha mãe é professora de piano. Mas supondo que ela nunca tivesse trabalhado com ensino. Ela sabe ensinar? Claro, ela me ensinou a cozinhar. Você ensina o tempo todo. E ensinar os princípios do evangelho, ensinar a palavra de Deus, é ensinar aquilo que você tem aprendido. O problema é se você não está aprendendo. Aí realmente você não tem o que ensinar. E tem muita gente que usa isso como desculpa. Mas nós já estamos vendo na palavra de Deus que não é isso. Desculpa, querido, você está aqui nessa aula hoje e você já está comigo aqui há mais de 1 hora. Você já aprendeu muita coisa, você já tem o que ensinar. Não adianta fechar o vídeo agora. Você não vai apagar o que você ouviu. Você aprendeu alguma coisa, você já tem o que ensinar. Abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Presta atenção no que Paulo está dizendo a Timóteo aqui. Portanto, você, meu filho amado, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Você está aqui comigo nessa aula hoje. Você me ouviu dizer muitas coisas.
Você me viu dizer muitas coisas. Confie estas coisas que você aprendeu a pessoas também capazes de ensinar. Ou seja, ensine a outros que ensinem também, que ensinam também. Você sabe qual é a única forma de fato de você aprender alguma coisa com profundidade? É ensinando. Você, presta atenção nisso que você está ouvindo agora. 5% você escutando aqui toda essa aula, você só vai gravar 5% deste conteúdo. Se você ouvir, se você estiver ouvindo aí, se você estiver assistindo, vendo, 10% deste conteúdo. Então aumenta para 10%. Se você estiver anotando, escrevendo, 30% deste conteúdo você deve gravar ali. Sabe quanto você vai aprender deste conteúdo se você ensinar? 85%. Quem não só viu, ouviu, anotou, 50% se você praticar. Esqueci de falar qual era o 50%. Se você praticar, ainda assim, se você praticar, você não aprendeu tudo. Mas se você ensinar, você vai ter aprendido quase tudo. 85%. Isso são dados comprovados. Tá? E então o apóstolo Paulo, isso é coisa que a Bíblia já está dizendo há muito tempo. Ó. Timóteo, lembra de tudo que você ouviu. Se você ler os textos anteriores, ele vai dizer, pratica as coisas que você ouviu. Mas ensina as coisas que você ouviu. Só assim, para gravar no seu coração. Você não está sentado aqui para aprender, não. Você está sentado aqui para ensinar. Se você sentar aqui só para aprender, você vai ser aquela pessoa que só está comendo e não está ali gastando as calorias. O que vai acontecer? Vai ficar igual eu aqui, vai engordando. Está comendo em excesso. Quem só apreende conteúdo, vai inchando. Fica até arrogante. É cheio de conteúdo, eu sei muitas coisas, eu estou cheio de conteúdo. Se não gasta ensinando aos outros, você só vai ficar inchado. Agora, se você gasta ensinando aos outros, você vai ficar saudável. Vai fazer igual eu, olhando para a balança aqui, perdi peso. Estou ficando saudável. Né? Muito bem, queridos. E o que, para encerrarmos a parte do ensino? Um texto que a gente viu na última aula. Vou ler aqui esse texto para a gente ir caminhando para o nosso final. Está assim, Efésios capítulo 4, vamos ler do versículo 11 ao versículo 15. Efésios 4, do 11 ao 15. Um texto muito bom para você meditar. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Qual é o objetivo? Por que a igreja tem que haver ensino? Por que eu, como cristão, você como um cristão, tem que ensinar? O que o ensino produz na vida? O ensino, a educação cristã, o que ela produz na vida de uma pessoa? Primeiro, lá no versículo 12, prepara todos os santos, prepara todas as pessoas santificadas por Cristo para a boa obra. Sem ensino, não há pessoas prontas para a obra do ministério. Segundo, edifica o corpo de Cristo. Você é edificado, você cresce. Sem ensino, não há crescimento. Terceiro, leva à unidade da fé. Leva pessoas a se unirem em torno da fé em Cristo Jesus, porque já diz aqui, do conhecimento do Filho de Deus. Se não há ensino, há dispersão, a desunião, a desunidade. Quer ter unidade na fé? Tem que haver o ensino da palavra.
leva à maturidade, para que cheguemos, no versículo 13, cheguemos à maturidade. Não há amadurecimento sem ensino da palavra de Deus. Ah, pastor, esse meu irmão aqui do meu lado, esse meu marido aqui, essa minha esposa, os meus filhos, tudo imaturo, entregaram a vida a Jesus Cristo, mas você está ensinando a palavra de Deus para eles? Se você não estiver ensinando, não vai ter crescimento. Não vai ter desenvolvimento, não vai ter maturidade. Aí vai ser você. Que você até, eu ia dizer, vai ser você maduro sozinho na casa. Mas se você não está ensinando, você não é maduro não, viu? Então, sinto muito. Você também é imaturo, você também precisa aprender e ensinar. Ele diz ainda, olha, que nível de maturidade é essa? Eu tenho que chegar no nível do pastor Cristiano? Não, o pastor Cristiano ainda é muito novo. Do pastor Salovi? Não, peraí, pastor Salovi Júnior é muito novo. Do pastor Pedro, 99 anos, seguindo a Jesus. É essa maturidade que eu tenho que chegar. Não, ele diz aqui, olha, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando eu tiver igualzinho a Cristo, eu estou maduro. Então tem um caminho bom para a gente percorrer. O ensino produz isso. E ele diz, então, o propósito é que nós não sejamos imaturos, não sejamos como crianças que são levados por tudo quanto é tipo de ensinamento, tudo quanto é tipo de doutrina, que é levado pela esperteza das pessoas, pela astúcia das pessoas que induzem ao erro. E ele termina dizendo no versículo 15, o propósito do ensino na Igreja de Cristo é seguir a verdade em amor. Então, primeiro, não é qualquer verdade, é a verdade. A gente aprende que a verdade na palavra de Deus é Jesus. E é em amor, não é o seguir cegamente. Não é o seguir de maneira qualquer, mas é em amor. Para que nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quer mais textos? Ó? Tá aí com seu papel, sua caneta, seu bloco de notas, no celular, no tablet, na palma da mão, onde você quiser escrever aí. Textos para você estudar sobre o ensino. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4 inteiro, para saber o que o ensino produz e como viver aí sobre esse aspecto. Agora aqui, mais detalhadinho. 2 Timóteo, a segunda carta agora. A primeira carta de Timóteo a gente falou, capítulo 4. A segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. E ainda na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 8. 1 a 8, tá bom? Queridos, quero convidar você a uma reflexão. Eu sei que além dos alunos, além dos membros de nossa igreja, da Igreja Batista de Vila Matilde, há outros irmãos de outras igrejas que nos acompanham também, de outras denominações, também de outras igrejas batistas. É uma alegria ter vocês conosco aqui, participando. E aqui eu convido você a uma reflexão. Nós falamos sobre evangelização, sobre missão transcultural e sobre ensino. O que está faltando na tua vida? O que desses três aspectos tem faltado? A participação em missão transcultural, com o envio, com o sustento, com a formação, com o sustento físico, sustento espiritual. O evangelizar de pessoas que estão aí ao seu redor, evangelizar a sua Jerusalém, o seu bairro, seus vizinhos, o seu trabalho, o bairro ali ao redor da sua igreja. Ou quem sabe o ensinar de fato da palavra de Deus através de você. Não é terceirizar, não. Eu vou levar lá para a minha igreja que lá eles vão ensinar, não. Não está escrito, levai todos à igreja de Jesus Cristo para que eles aprendam. Não está escrito isso lá, não. Você é a igreja de Jesus Cristo que está indo até o trabalho. É você que está indo aí no ponto de ônibus, você que está na sua casa, você é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está indo às pessoas através de você. E é você que vai ensinar. O que está faltando? E o que está faltando na sua igreja? Qual dessas três áreas não é fortalecida na tua igreja? Tua igreja tem enviado missionários, tem sustentado missionários transculturalmente? Tua igreja tem evangelizado? Tua igreja tem ensinado a palavra de Deus? E aí, qual é a sua ação a partir daí? Eu vou lá no meu pastor cobrar ele. Não.
Por isso que eu comecei na reflexão individual. É como eu, através da minha igreja, posso contribuir para missões transculturais. Quantas pessoas eu posso falar, olha gente, esse projeto missionário aqui, olha que coisa maravilhosa. Você pode ser o primeiro promotor de missões da sua igreja. Olha o que Deus está fazendo. Ah, querido, eu quero evangelizar, quero falar de Cristo com uma pessoa ali, vamos lá comigo. Vai você e mais um. Olha, eu estou aprendendo algo da palavra de Deus, eu estou discipulando uma pessoa, vamos lá comigo. Vai você e mais um. Então, como você pode fortalecer a sua igreja nessas áreas que têm sido deficitárias? Não é terceirizar. Ah, eu vou falar na igreja para fazer uma equipe para fazer isso. Não. Como você pode participar? Porque Cristo chamou a você. Cristo confiou essa missão a você. E quem sabe você não é o homem ou a mulher que Deus está dando um desses dons que a gente leu aqui, o dom do apóstolo, aqui é o missionário, ou do pastor, ou do mestre, ou do profeta, ou do evangelista, para você capacitar a sua igreja apostolicamente, missionalmente, evangelisticamente, pastoralmente, mestralmente, profeticamente. Quem sabe não foi Deus que colocou você ali para formar a sua igreja naquilo que estava faltando. Eu convido você a ter essa reflexão, entendendo esses aspectos fundamentais da vida da igreja. A continuidade da igreja é através dessas ações. Do testemunho da palavra de Deus em Jerusalém, na Vila Matilde, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, até os confins da terra. Deus abençoe, queridos. Obrigado pela presença. Temos vários alunos hoje, professores também conosco. Obrigado pela presença de vocês aqui. Foi muito bom ter vocês aqui conosco nessa aula. Obrigado pela participação de todos os alunos também na leitura dos textos. Mas, espero aí vocês também na próxima vez participando com as dúvidas. Você que está aí no YouTube, coloca aqui nos comentários como a aula abençoou a tua vida, o que você aprendeu e dúvidas que você tem. A gente esclarece na próxima aula. Deus abençoe. Nós é que agradecemos, viu, pastor Cristiano, porque esse assunto é muito vasto, muito aprendizado. Muito obrigada. Amém.